Olá, graça e paz a todos, um bom dia a todos vocês que estão conosco nesse domingo de hoje. Sou o pastor José Gutierrez e estou aqui para mais uma livezinha, mais um vídeo juntamente com vocês. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre por que Jesus dormiu, né? Por que Jesus dormiu no barco, né? Existem algumas perguntas sobre isso e às vezes ficamos nos fazendo, né? Por que Jesus dormiu? Tá? No livro de Marcos, no capítulo 4, versículo 35 ao 41, esses dias falamos sobre isso, né? O Evangelho de Marcos, a história da tempestade aqui, né? No mar, ele aparece logo após Jesus ter pregado uma série de sermões, né? Então, depois, se você curtir o vídeo, por favor, deixe seu likezinho e compartilha com a gente, tá? Compartilha aí com o pessoal. Então, Jesus havia pregado realmente para uma multidão tão grande que teve que falar, né, de um barco, né, que estava ancorado, na verdade, né, a uma curta distância, né, da margem. Isso está relatado no livro de Marcos 4, 35 ao 41. A história relata que Jesus, acalmando a tempestade, mas curiosamente, né, a gente vê, curiosamente, o Senhor estava adormecido quando o caos se rompeu, né, ao seu redor, né? Estava um caos ao seu redor e Jesus dormia tranquilamente, né? Então o texto diz que, ora, levantou-se, né, grande tempestade de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, diz lá, né? De modo que o mesmo já estava a encher-se de água e Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada, sobre um travesseiro, né? Em outras traduções, né? E o despertaram e disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Quer dizer, vamos morrer aqui, né? Não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar, né? E disse ao mar: acalma-te e emudece, fica quieto, quieta-te. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Está no livro de Marcos 4, 37 ou 39. É interessante essa narrativa de Marcos, né? Quando a gente vê a forma como ele aborda o texto, não é? Então, mas vamos arrazoar o porquê Jesus estava dormindo no barco, né? Há algumas explicações possíveis, né? Marcos, assim como a maioria dos outros autores bíblicos, na verdade, não nos dá muitos detalhes sobre as questões, incluindo apenas elementos necessários, né? Então, ele inclui apenas elementos necessários e a agenda do autor, que é, né, que é normal, né? Portanto, a gente pode supor que é um elemento importante para a história. Mas existem algumas possibilidades. Por que Jesus estava dormindo? Essa é a pergunta que fizemos, né? Por que Jesus dormindo na popa de um barco enquanto estava uma tempestade grande, né? Talvez, né? A primeira possibilidade, talvez, né, Marcos tenha dito que Jesus ele estava dormindo para conectar a história que ele estava vivendo com a história de Jonas, em sua tradução grega, não é? A gente compartilha elementos da linguagem semelhantes, né? A história de Jonas com essa história que Jesus está vivenciando aí, a de Marcos 4, né? E que sugere que Marcos estivesse tentando, né, evocar, por assim dizer, né, a linguagem semelhantes à de Marcos, né? A linguagem que é aqui da história, aquela história, tentando conectar as histórias, né? Um desses elementos é a ideia do personagem principal, né, estar dormindo. Jonas era o Jonas, no caso do barco aqui era Jesus,
né, que é o personagem principal, né, está dormindo, tá? E os dois estavam no fundo do barco, né, durante uma tempestade. É coisa interessante essa conexão. Embora a linguagem usada para, na verdade, descrever Jonas seja mais vívida e também possivelmente pejorativa, mas tem uma conexão interessante aí essas duas histórias, se pensar em termos de elementos, né? Então Marcos pode ter levado nessa direção para isso, para termos aí uma ramificação de pensamentos possíveis que pode ter acontecido. Outra indicação, né, que pode ser sobre a humanidade de Jesus, o lado humano de Jesus. Jesus era 100% Deus, 100% homem. Jesus totalmente humano nesse caso, trabalha duro, não é? Fazia muitas preleções durante o dia, né? Em um público que ele lidava, que era exaustivo, um público com muitas pessoas diferentes, doentes que vinham ter com ele, pessoas que queriam tocar. Não deveria ser fácil para Jesus, né? E todas essas pessoas queriam algo de Jesus. Todos iam até Jesus porque queriam algo dele, como hoje. Você vai até Jesus e quer algo dele. Por isso que quando vamos cultuar Deus, temos que cultuar ao Senhor com toda a força, né? Então, todos queriam alguma coisa de Jesus, né? Então, talvez, dadas as tensões, né, que os ministros comuns vivenciam em seus trabalhos divinos, diários, né? Jesus era divino, né? Nós somos trabalho diário mesmo, né? Jesus aqui como humano, plenamente, né? Humano, deve ter sofrido exaustão, não é? Durante o seu ministério terreno, porque ele era gente, ele era homem como a gente, né? No quesito ser humano, né? Outra hipótese que pode ter havido também pode ser uma indicação sobre a divindade de Jesus. Embora Jesus seja humano, né? Ele tem aqui plena convicção, plena confiança em sua identidade divina, né? Como somente a segunda pessoa da Trindade, né, poderia fazer em meio a um caos, né, em meio a uma luta, uma situação de extremo perigo. Então Jesus, né, aqui poderia ter essa percepção, não é? Quem sabe, entendeu? Em meio ao caos, ele domina essa situação de boa. E ele dormia, né? Dormia como um bebê, né? No sono do justo, né? Só um filho de Deus mesmo podia fazer. Dormir como um bebê seguro na percepção de que ele é um com o Criador, né? E a sua história estava traçada e a sua hora ainda não havia chegado. E então, por essa percepção, lhe dava uma confiança, uma tranquilidade, né? Então, se eu dormir aqui, pode indicar um fator divino, né? Jesus sabia que não iria morrer naquele dia, naquela noite, por assim dizer, que é melhor dizendo, né? Ele já tinha uma percepção bem clara no seu coração, na sua mente, né? É claro que todas essas três explicações são possíveis ao mesmo tempo, pode ser que as três podem ter acontecido, mas a linguagem humana nas mãos de um autor competente pode transmitir aí, com certeza, várias ideias complexas, né, de uma vez só. Então a gente fica aí pensando o que teria Jesus, por que Jesus dormia na polpa do barco, né? Porque essas três opções, existem mais, mas porque escolhemos três opções assim. Certamente Jesus, a dormir, tem um intuito, né, de nos fazer pensar sobre a história de Jonas, né? Então, que é a primeira opção que nós falamos, né, na qual a tempestade suspeita acontece, né,
e é silenciada por Deus. As duas tempestades foram silenciadas por Deus e todas as testemunhas ficam aterrorizadas. Claro que no caso de Jonas ele estava fugindo, né? Não estou sugerindo que os discípulos estivessem em pecado e por isso levantou a tempestade. Falando, a conexão das duas histórias tem muito a ver, né? E é importante, é bom lembrar de que os marinheiros lançaram, né, sorte, perguntando, no caso de Jonas, né? Por causa de quem nos sobreveio este mal? A sorte caiu sobre Jonas, se você ler o livro. Eles relutantemente lançaram Jonas, né? E lançaram Jonas ao mar, tá? E imediatamente cessou o mar da sua fúria. Então a gente vê que há uma conexão parecida, não é? Mesmo. E Jesus foi acordado, Jonas também foi acordado, né? Então, a ênfase aqui, na verdade, aí está em quem é que acalma a tempestade. Quem é que acalma a tempestade? Sempre é o Senhor que acalma a tempestade. Em qualquer das duas histórias, é o Senhor que acalma a tempestade, né? Embora no livro de Jonas foi o próprio Senhor, o próprio Deus que provocou a tempestade por causa da rebelião de Jonas, mas foi Deus também que cessou a tempestade, não é? Então o Criador dos céus e da terra, ele acalmou a tempestade e os marinheiros sabem que acabaram de testemunhar, né, a mão de Deus e sua completa autoridade sobre as forças da criação, sobre as forças da natureza. Em Jonas 1,16 diz: temeram, pois, né, esses homens em extremo ao Senhor. Então, a gente vê que a tradução grega desse texto, ela enfatiza grande medo mesmo, né? Grande medo que os marinheiros sentiram ao verem o poder de Deus ser demonstrado ali naquele momento, né? Até mesmo o maior medo até da tempestade, né, em Jonas 1,5, é amedrontador para os marinheiros que não conheciam a Deus saber que o Deus cósmico, o Deus que criou todos os cosmos, todos os planetas, né, que para eles era desconhecido, esse Deus cósmico que acalma a tempestade também se importa com pequenos detalhes, né, com a rebelião de um único homem. Eles aprenderam aí alguma lição importante, né? Em Marcos, Jesus também está a dormir. Ele está a dormir. Os discípulos despertaram por medo de perder suas próprias vidas, né? E tal como em Jonas, aquele que dorme é despertado, né, com uma pergunta até retórica, por assim dizer. E o vento e as ondas se aquietaram. Então a gente vê aqui uma semelhança muito grande entre essas duas histórias. É interessante a gente parar para pensar. Eu pensava nessa conexão, né? Marcos parece estar chamando a nossa atenção aqui, né, para o agente que acalma a tempestade. Quem é o agente? Os dois agentes, tanto em Jonas como no livro de Marcos, é Deus, a pessoa bendita. É o próprio Deus, no Velho e no Novo Testamento. Jesus é Deus, né? Em Jonas, o agente foi o Senhor, né? Mas em Marcos 4 foi Jesus, que é o Senhor também, né? Jesus está para a tempestade em Marcos 4, está conectada à tempestade em Marcos 4, como Deus estava, né, para o vento e as ondas de Jonas capítulo 1, né? Está no mesmo lugar, tá? E tem o mesmo efeito. É a conexão que não deixa dúvida da divindade de Jesus, né? E como que para enfatizar aqui esse ponto ainda, a gente pode pensar muito mais, os discípulos que testemunharam tudo de perto, né, vivenciaram isso, né, são descritos praticamente com a mesma fraseologia usada, né, na tradução grega, né, de Jonas. É a mesma fraseologia. A
forma de despertar e a forma de acalmar também. É interessante essa conexão. Eu fico abismado como os escritores, né, os autores da Bíblia, né, dos evangelhos, não perdem de vista nada, né? E deixa uma conexão interessante aí para a gente parar para pensar. Mas quando pregamos essa palavra, sempre enfatizamos sobre a necessidade de ter Jesus no barco. E mesmo tendo Jesus no barco, o vento pode ocorrer, a tempestade pode ocorrer, pode acontecer problema. Algumas pessoas falam, vou me converter, nunca mais vou ter problema. Não é verdade. Não é verdade. Né? A diferença é que você tem Jesus. A diferença é que você tem Jesus. Se tendo Jesus no seu barco, né, com certeza, se não for a hora, ele vai levantar-se, vai repreender o vento e a tempestade e vai acalmar, tendo Jesus. Mas isso não te libera de não passar por tempestade, não te exime de passar por tormentas e por vendavais, porque todos nós temos a mesma possibilidade. Estando no mundo, nós podemos sofrer tormentas e aflições. Jesus mesmo disse sobre os 2 alicerces, né? Disse, aqueles que ouvem essas minhas palavras, né, e as obedece, as pratica, assemelhá-lo-ei ao, né, o homem que construiu sua casa na rocha. Veio o vento, bateu, veio a chuva e veio os rios e bateram com um ímpeto sobre aquela casa e ela não caiu porque estava na rocha. Mas quem não pratica, assemelhá-lo-ei àqueles que edificam sua casa na areia, né, que não tem alicerce. A mesma quantidade de vento, de chuva e de rio vai bater e vai vir, só que não vai resistir porque a casa não está na rocha. E a gente sabe que a rocha é Cristo. Jesus Cristo é a verdade, a nossa rocha eterna. Jesus Cristo é o próprio amor, a verdade, ele é a vida. Ele diz, é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é um caminho, ele é o caminho. Ele não é uma verdade, ele é a verdade. E ele é a vida. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, ele é o grande eu sou. Então nós não estamos perdendo tempo em servirmos e glorificarmos e magnificarmos o nome de Cristo, porque ele realmente é dito de toda honra, digno de toda glória, de todo louvor. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço a todos vocês nesse domingo de hoje, que Deus possa te dar a paz e resplandecer o rosto sobre vós e fazer brilhar. Que a sua vida seja nesse dia de hoje, nesse dia 1º de maio, dia do trabalho, o trabalhador, né? Um dia especial para a sua vida e que você receba a bênção de Deus, né? Para que suas mãos sejam ungidas e que você possa ser bem-aventurado ao sair em busca de trabalho. Que Deus possa, mesmo em meio ao caos, em meio à tempestade financeira e situação difícil que você esteja enfrentando, você possa ter as portas abertas do trabalho, né? Para que você possa trazer o pão de cada dia para a sua casa. Grande abraço a todos, fique na paz desse grande amor, fica com Deus e até a próxima, pessoal. Se você gostou dessa palavra, se te serviu de algum alento, compartilha, deixa o seu likezinho aí, né? E compartilha, que Deus vai abençoar grandemente a tua vida. Grande abraço a todos, fique na paz desse grande amor, fique na graça e na paz do nosso Senhor. Shalom Adonai a todos.